domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para... Saúdo os amados internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que estão junto comigo fazendo esse seminário. Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. Dizendo a vocês que no final dessa lição, aqueles que estão pedindo certificado, vai estar o certificado lá no meu site para você baixar. E quero agradecer você de coração pela curtida, viu, meus queridos? Muito obrigado por vocês que estão curtindo, estão compartilhando em suas redes sociais, né? Estão comentando, isso me enriquece bastante. Quero de coração agradecer a todos vocês. Quer dizer, você que não tem como ir para a igreja e você está perdendo as escolas dominical, fique comigo aqui neste canal. Eu estou ensinando toda semana e você tem o acompanhamento desse seminário e você pode escolher a hora que você quer participar da escola dominical. Mas faça o seguinte, na hora que você for participar dessa escola, desligue tudo, como você estivesse na igreja. Desligue tudo, vá para o seu quarto, ou vá para frente da TV se você vai pular um pendrive. Você pode reunir sua família e acompanhe esta lição até o final. Vai ser bênção na sua vida. A lição de hoje é a igreja e sua influência na sociedade. Então, meus queridos professores, monte aí seus planos de aula para que vocês possam fazer a diferença na escola dominical onde vocês ministram essas aulas. Então, eu faço aqui meu plano de aula para transmitir para vocês. Então, meu plano de aula nesse seminário que nós estamos fazendo, como o nosso tema desse trimestre é a igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. E o título da lição de hoje é a igreja e sua influência na sociedade. E nós temos aí as referências bíblicas, né? Que é a submissão às autoridades, que está ali na leitura em classe, em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 4. E aí eu busquei também como verdade central desta lição o amor ágape, né? E então eu creio que o ensino principal dessa lição é que nós, professores, vamos ensinar sobre o relacionamento dos cristãos com a igreja e o Estado e suas responsabilidades sociais e como deve se apresentar para que possamos apresentar um bom testemunho como elemento influenciador da sociedade. Então, pensando nas necessidades espirituais de meus internautas, né? Creio que precisamos praticar as atitudes de cidadanias e comprometimento com o Estado, com a família e a sociedade. Então, considerando o objetivo da lição, quero levar aos meus seguidores deste canal a entenderem que Jesus deixou claro que o cristão é cidadão de dois mundos, o terrestre, com todas as obrigações a ele inerentes, e ao mundo celeste, com todas as implicações que isto acarreta. Vou começar esta aula, queridos internautas, mostrando aos alunos deste meu canal e aos professores que aqui tiram por base como ensinar em suas escolas, que Cristo cumpriu as obrigações de cidadão e nós não devemos deixar de seguir os seus exemplos. Quero ajudar os internautas a aplicarem esta lição em suas vidas da seguinte maneira: ser exemplo de cidadão no seu país, ser exemplo de esposo ou esposa no lar, ser bom pai, ser bom filho e ser exemplo de servo na igreja onde você congrega. Então no fechamento dessa lição, quando terminar essa lição, eu quero terminar com a seguinte conclusão. Por isso chamo você para acompanhar comigo até o final. Enquanto a igreja não for arrebatada, nós, como povo de Deus, devemos
viver uma vida piedosa, sendo bons cidadãos, honestos, responsáveis, cuidando do próximo, vivendo amor, apresentando a Deus as nossas ofertas, os nossos interesses pela sua obra, crendo em Jesus, sabendo que Ele nos tirou da corrupção deste mundo e que nós, por exemplo, não vamos dar brecha para relativismo, mas nós vamos prosseguir guardando o bom depósito do Espírito Santo. Então é importante que você venha comigo. O texto áureo diz o seguinte: disseram-lhe ele, de César. Então ele lhe diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, conforme está escrito em Mateus 22, versículo 21. A verdade que vamos aplicar nesta lição: como cidadão do reino de Deus e representantes de Cristo, devemos, através de uma vida honesta e irrepreensível, ser exemplo de cidadania e civismo. A introdução diz o seguinte: a igreja tem o poder de influenciar a sociedade através do modelo de valores que possui. Uma igreja dinâmica e proativa que vive e testemunha os ensinamentos de Jesus pode mudar uma nação. Então, introduzindo aqui o que nós vamos estar comentando, e nessa introdução trazendo que nós os cristãos dever nosso de influenciar e de mudar uma nação. Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho. Então nós precisamos ser exemplo em tudo. Antes de entrar no primeiro ponto da lição, vamos à história de hoje. Existia uma mulher que ela estava vivendo momentos ruins da sua vida. Então ela chegou até o viaduto Santa Efigênia e ela se posicionou para pular lá na avenida, lá embaixo. Mas de repente aparece um cidadão e diz: ô senhora, bom dia. A senhora me parece tão jovem, parece que tão brilhante. Quantos anos a senhora tem? E a senhora respondeu: eu tenho 38 anos. E o moço disse: mas que coincidência, eu também tenho 38 anos. E aí ele disse: e a senhora é nordestina? A mulher respondeu: não, senhor, eu sou mato-grossense. Aí ele falou: que coincidência, eu também sou mato-grossense. E foi dialogando com aquela senhora. Parece que nessa altura a senhora já tinha esquecido que ela estava ali para saltar do viaduto embaixo e acabar com sua vida. E ela disse: mas a senhora é mato-grossense do norte ou do sul? Ela disse: sou do sul. Eu disse: que coincidência, eu também sou mato-grossense do sul. E pela sua maneira eu vejo, parece que a senhora é evangélica. A senhora é evangélica? Ela disse: eu sou evangélica. Ela disse: mas que coincidência, eu também sou evangélico. E aí ele pergunta: e de qual denominação a senhora é? E ela disse: eu sou da Assembleia de Deus. Ele disse: mas que coincidência, eu também sou da Assembleia de Deus. Aquela mulher já tinha desistido de saltar ali do viaduto. Mas aí o homem faz mais uma pergunta: e de qual ministério a senhora é? Aí ela responde: eu sou da Assembleia de Deus dos Santos do Último Dia. Aí ele disse: que pena, eu sou do Ministério Assembleia de Deus de Madureira. Aí empurrou a mulher. Meus queridos, eu trouxe essa história aí, que criei essa história, para que nós possamos aprender a viver com diferente. Então, se pensa diferente, nós empurramos para o precipício, não serve para nós. Mas liderança, professores de escola dominical, vocês precisam aprender a lidar com os diferentes que estão na escola. Eles têm uma opinião contrária, mas você vai procurar fazer com que eles entendam. Aprenda a viver com a diferença. Jesus sabia muito bem viver com a diferença.
Aqueles homens chegou lá e disse: ô Senhor, é justo pagar tributo a César? Eles queriam pegar Jesus numa cilada. Dois grupos diferentes. Ali tinha os políticos, né, a politicagem dos Herodianos, de César, querendo pegar Jesus no fraco. E tinha os outros querendo que Jesus fosse contra a lei. E Jesus responde inteligentemente: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí você diz: o que tem a ver isso com a lição? Meus queridos, estou falando, professores, vem cá, professores. Aprenda a lidar com os diferentes. É por isso que eu estou trazendo esta palavra aqui. Aprenda, ame. Ame aqueles que te dão trabalho. Mostre o seu amor, que eles vão mudar. Apenas porque ela era de um ministério e ele era de outro, ele acabou de empurrar a mulher para a morte. Nós queremos que todas as pessoas rezem na nossa cartilha. Eu vou estar falando sobre isso, ministros, professores. Nossos alunos não é obrigado a rezar em nossas cartilhas. Ele não é obrigado a engolir ensinos que nós ensinamos que não tem base na Bíblia. Eu mesmo debato. Meus queridos, quando eu aqui ensino algo que você não vai encontrar na Bíblia, eu digo: isso é coisa minha. Então, se você quer compreender da forma que eu estou ensinando, você decide, porque é coisa minha. Não está escrito na Bíblia, não está pautado na palavra de Deus. O objetivo da primeira parte da lição: explicar o relacionamento entre a igreja primitiva e o Estado. Então, queridos professores, queridos alunos, você que me acompanha, você não pode ir na igreja, está assistindo dessa escola dominical, eu vou estar explicando nesse primeiro ponto para vocês sobre o relacionamento que nós, cristãos, devemos ter entre a igreja e o Estado. Aqui nós vamos estar falando da igreja primitiva, mas eu vou trazer para os nossos dias, para que nós entendamos quais são as nossas obrigações e quais são as nossas posições no Estado que vivemos. Unes a igreja e o Estado. Devemos, como cidadão do reino de Deus, ser exemplo de cidadão aqui na terra. Então, meus queridos, não adianta você dizer assim: mas é muito imposto para pagar, é isso ou aquilo. Nós, como cristãos, devemos cumprir a nossa obrigação. O Brasil é o nosso César, então nós temos que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E aí nós reclamamos, mas nós deixamos de olhar para o benefício que nós temos. Apesar de um bando de políticos corruptos, ladrão, desviar os seus dinheiros todo, que poderia nós ter um país riquíssimo, mas você ainda anda em estradas pavimentadas. Você tem conforto ao entrar nas cidades. Você tem conforto a rodar nas rodovias estaduais, nas rodovias federais, né? Algumas que estão todas cheias de buraco por causa da falta de manutenção. Mas eu estou falando aqui, por exemplo, imagina você morar num país onde você pouco contribui com o imposto, mas você não tem o privilégio que tem no Brasil de ir em uma hora de uma cidade que está a 80, 90 quilômetros de distância da sua. Então tudo se torna mais perto. Você vai aí em um outro país que não é desenvolvido, para você atravessar um caminho desse, de repente você vai ficar até atolado. Então, isso eu estou dizendo, nós como cristãos temos que pagar impostos. Então no ponto 1 nós vamos ver a igreja primitiva e o Império Romano. No 1:2 nós vamos ver a Deus e a César. No 1:3, cidadania. Muito interessante esta lição. Gostaria até de que você estivesse aqui presente e que fosse uma aula presente. Gostaria de dar uma aula dessa presente para que nós possamos debater. Debata com a sua classe. Professor, deixa de ser pregador da escola dominical. Meus queridos, eu participo de escola dominical, tem vezes que eu fico agoniado. Mas me aparece nas escolas dominical, professor com a lição na mão, não tem um quadro de giz. Eu vou ensinar uma hora como você pôr uma televisão lá na escola e você levar um computador, um notebook e está passando em slide. Eu creio que grande parte dos meus alunos estão fazendo isso, pois a lição está prontinha em slide para você pegar lá, depois basta você
baixar ela para o seu computador e aí você faz as modificações que você desejar. Mas eu fico olhando, igrejas grandes, meus queridos, um monte de departamento, não tem um quadro nem para as crianças. O que é isso? Eu sempre pergunto, você professor que está ensinando a lição sem material didático nenhum, que eu não sei o que teus alunos vão aprender. Porque você aprende mais vendo. E aí o que acontece? Você, professor, que está nessa pobreza, com a liçãozinha na mão, ensinando e quer que teus alunos aprendam, mandaria teu filho para a escola se lá não tivesse um quadro de giz? Ah, não vou mandar não, como é que a criança vai aprender? Não tem um quadro. Meus queridos professores, eu não sei desenhar, mas eu quando estou dando aula, eu faço um risco e brinco com aqueles riscos. E faço com que as pessoas compreendam a lição. Então, meus queridos, 1.1, a igreja primitiva e o Império Romano. A igreja de Cristo nasceu debaixo de égide do Império Romano. Então, a igreja já nasceu ali com problemas, porque o Império Romano tirava o direito dos trabalhadores. E por isso os judeus almejavam tanto a volta de um rei. Não, eles esperavam um rei que viesse entrar no trono. Então a carta de Paulo, né, que ele escreveu aos romanos, ela era uma explicação da obra de Cristo para as igrejas gentias nesta carta. E ele nos dá a indicação de como os cristãos deveriam se portar diante do governo. E Paulo disse, olha, se porta assim, faz assim. Se você se portar bem, você não vai ter problema. Então, meus queridos, a igreja primitiva tinha um grande problema diante do Império Romano. Mas a igreja primitiva, os cristãos sabiam, os crentes sabiam que o cristão deve obedecer às leis, submeter às autoridades, orar pelos governantes. Então, meus queridos, aí, como eles faziam dessa forma, mesmo de porta fechada, mas ainda se abria a porta para pregar o Evangelho. Nós, como cristãos, precisamos obedecer às leis para que as portas do Evangelho estejam abertas para nós. 1.2, a Deus e a César. César era o título do imperador romano e chefe de Estado. Nós tínhamos aí os herodianos, né, que tentaram colocar Jesus em uma má situação. Na escola dominical não é diferente. Às vezes tem líderes evangélicos, pessoas que querem colocar alguém em uma má situação. Então a pergunta era o quê? Era uma cilada. A pergunta não era de interesse público, não era de interesse dos herodianos, não era de interesse dos fariseus que ali estavam armando, montando uma cilada para Jesus. A pergunta era colocar Jesus numa emboscada, confrontar Jesus com o Império Romano e com os judeus. Mas Jesus, inteligentemente, ele não disse que você não deveria pagar imposto. Ele não disse que você a vida toda ia estar contribuindo com César. Mas como o governo é passageiro, ele disse, dai, pois, a César o que é de César. E ele disse, quem é essa imagem aqui, que está na moeda? Porque os governadores daquela época, os imperadores, né, eles mandavam imprimir na moeda, mandavam sua fotografia, sua imagem, porque muitos deles se achavam como Deus. E ele disse, de quem que é essa efígie aqui, de quem que é? É de César, então dá a César o que é de César. Então, nos ensinando que devemos nos submeter aos magistrados civis, desde que nós não estejamos contra aquilo que é propriamente de Deus. Então, obedeceis às autoridades no Senhor. Então nós sabemos que naquela época herodiana, escribas, fariseus, saduceus, todos eles formavam a elite política religiosa da época de Jesus. Sempre na política vem aquele monte de puxa-saco, né? Então, aí montaram uma armadilha fracassada. Jesus, ele não fala dentro dos limites do pagar ou não pagar o tributo a César. Porque se tratava de um poder humano que depois seria temporal. Então os líderes religiosos armaram-lhe a cilada perfeita.
Se Jesus apoiasse o tributo imperial, se exporia ao ódio dos extorquidores judeus. Se não apoiasse, seria denunciado aos romanos como revolucionário e agitador do povo judeu. Então, essa é a armadilha. Então Jesus deixa bem claro que o cristão é cidadão de dois mundos. O terrestre, com todas as obrigações a ele inerentes, e ao mundo celeste, com todas as implicações que isso acarreta. Então nós sabemos dessa obrigação. O trem de cidadania. O cristão não deve transferir sua responsabilidade ou suas responsabilidades de cidadania terrestre. Ah, eu sou crente, então agora eu não preciso. Em vez de eu pagar imposto, eu vou levar esse dinheiro para a igreja. E que não vai fazer isso. Então, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como cidadão. Fazer aquilo que está para nós fazer como cidadão. Mas nós temos que entender que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo falando. Meus queridos, Deus está atento às nossas orações, mas não pensa que nós, como roubadores, como fujão dos nossa responsabilidade cidadã, nós estamos agradando a Deus. De forma alguma. Nós precisamos ter cuidado, porque quando fugimos dos nossos deveres como cidadão, nós podemos estar fugindo daquilo que a palavra nos ensina. Paulo dizia, rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Então, meus queridos, um embaixador tem como missão representar um rei ou um reino, ou um governo. É por isso que eu estou trazendo aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. Então nós precisamos apresentar com responsabilidade o nosso Rei Jesus, porque somos embaixadores. E como embaixadores de Cristo, representamos o reino de Deus aqui na terra. E nós precisamos de responsabilidade para apresentar como embaixador esse reino. Então nós possuímos duas cidadanias, a saber, a nossa pátria terrestre, que é essa onde nós vivemos temporariamente, e a celestial, a nova Jerusalém, que está prometida para nós. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar biblicamente a responsabilidade social dos cristãos. Agora nós vamos mostrar que nós temos também responsabilidade social, meus queridos. Não é só com a igreja, nós temos responsabilidade social com o povo que vive entre nós. É dever nosso de ajudar alguém que está com dificuldade. E eu vou estar mostrando nesse segundo tópico desta lição. 2. Responsabilidade social. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Cuidar do outro é uma responsabilidade que deve ser vivida na igreja. A palavra de Deus diz assim: filhos, não seja cristão só de lábio. Não seja bom só de lábios. Não seja amoroso só de lábios. Meus queridos, nós estamos vivendo este amor só de lábios. Mas o mandamento, ele resume em 2. E um deles é que nós temos que a responsabilidade de cuidar um dos outros. Irmãos, às vezes, meus queridos internautas, eu quero abrir aqui. Eu vou pôr um vídeo aí para responder sobre uma pergunta sobre ofertas. Sobre a maneira que nós ofertamos, que nós, parece que, deixa para lá, vou estar explicando no vídeo. Quando esse vídeo estiver aí no meu canal, você dá uma olhadinha. Mas nós estamos muito preocupados, meus queridos, em arrecadar. Mas cadê a dispensa para suprir, para socorrer o órfão e a viúva?
Cadê a dispensa para socorrer aqueles que estão com problema nesse país, com milhões de desempregados? Tem pessoas passando por necessidade. Nós já passamos por uma crise e tem um irmão aqui na Assembleia de Deus de Madureira e outros irmãos fizeram uma campanha para ajudar os irmãos que estavam desempregados da usina aqui, que foram mandados embora e muitas pessoas estavam passando necessidade. Então fizesse uma grande campanha para ajudar. Esse, meus queridos, é nosso dever social. Nós temos, por isso, professor, para de ficar pregando na escola. Se você não sabe ensinar, pede direção a Deus para te ensinar. Pastor, se você não tem, se você não fez alguém com competência, porque tudo é treino, meus queridos. Para poder estar ensinando na escola, busque fora, busque alguém para ensinar, mas para que as pessoas venham para a escola e voltem alimentadas, conhecendo a palavra de Deus, uma escola para todos. 2:1 diz, Bíblia, a crítica social no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, os profetas denunciavam a omissão, as responsabilidades sociais do povo junto às necessidades. Então nós estamos vendo agora a nossa responsabilidade social. Já no Antigo Testamento, já havia essa reclamação. Então todas as advertências dos profetas pressupõem uma posição especial dos israelitas diante de Deus, pois dessa relação deveria resultar um determinado comportamento. E aí aparecia aqueles que exploravam, aqueles que além de não ajudar, já exploravam. Isso lá no Antigo Testamento. Dever social, nós temos nosso dever social na igreja. Mas as nossas igrejas hoje perderam a comunicação. Se eu tiver, eu não posso trocar uma ideia com o pastor, que o pastor vai estar achando que eu quero saber mais do que ele. E muitas igrejas acontece isso, infelizmente. Você está pronto para ajudar, mas o pastor não delega. Não delega nada para você. Você fica ali, por exemplo. Muitas vezes estão esperando que você vá e faça. Mas muitas vezes, irmão, quando nós fazemos, nós somos tidos como atrevidos, entrão, enxeridos. Delega, pastor, olha para as pessoas e senta com elas, pessoas que podem trazer resultados. Ah, não tem a mente de Cristo. Ministro que não tem a mente de Cristo. Porque se tivesse, quando eu digo ter a mente de Cristo, eu já expliquei em outras lições. O que é? É ter uma visão focada para o crescimento do Evangelho, para a obediência e para não pecar. Então, se nós tivéssemos essa visão, nós olhávamos para as pessoas e colocava cada peça no seu lugar. Então, nós estamos ainda vendo sobre a crítica social do Antigo Testamento, né? Exigências, né? A crítica social e a crítica ao culto são dois lados de uma mesma moeda. Que vem exigências, comportamento moralmente íntegro. Veja bem, os dois lados da moeda. Ajudar no social, fazer um trabalho social e ter um culto de adoração, um serviço a Deus, um comportamento íntegro. E aí o apóstolo dizia, filhinhos, não amemos de palavra, mas sim de atitudes e em verdade. Como é que vai lá em casa? Está difícil demais. Hoje não tem nem arroz. E você tem a despensa cheia e você, irmão, mas Deus vai te abençoar. Tu vai para o inferno, rapaz. Que comportamento é esse? Dizer que é cristão e o irmãozinho ou aquela pessoa que você cumprimentou, ele perguntou como é que ia. Então não perguntasse. Porque perguntar compromete. Por que eu vou perguntar como vai, meu irmão? Está tudo bem se eu não tenho comprometimento? E aí quando se pergunta, o irmão diz, irmão, eu estou passando por esse problema. E você como cristão deve dizer, irmãos, deixa eu ver como eu posso ajudar. Meus queridos, nós não vamos ficar aqui. Mas nós, os ministros, grande parte dos ministros, discutindo na nossa cabeça que nós temos que abençoar a igreja e fazer isso, fazer aquilo, e estamos esquecendo do social. A igreja é abençoada, irmão. Quando nós contribuímos na casa de Deus, quem está sendo abençoado somos nós. Para de fazer essa troca. Então, meus queridos, o Deus de Israel se apresenta como o Deus das viúvas, dos órfãos
e dos peregrinos. Então ele está se apresentando como Deus dos necessitados. Então cuidado como cristão, como você está se comportando na área social. E aí diz mais: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Então é isso que Deus espera de nós. Deus não faz acepção. Não é igual na igreja que nós vemos hoje, que se você tem uma certa posição, você está lá em cima. Para Deus, aquelas pessoas que estão morando na calçada e aquele que está morando no palácio, não faz diferença. O que vai fazer a diferença é o comprometimento e o compromisso com Deus. Então eu estou dialogando um pouco aqui nestas responsabilidades sociais, para que você possa entender. Então as instituições dos primeiros diáconos foi uma forma que a igreja primitiva utilizou para cuidar dos mais necessitados e supervisionar a distribuição das ofertas retiradas do fundo comum para os membros mais pobres da comunidade. As ofertas daquela época, meus queridos, não era para construir igreja, não. Era para ajudar os irmãos. Não é que eu não estou dizendo que não deva construir igreja, porque tudo tem uma administração. Naquele tempo os diáconos eram para ajudar de maneira que os pregadores tivessem liberdade de pregar. Enquanto os pregadores pregavam, os diáconos cuidavam das organizações. Hoje a igreja estão chamando diácono para limpar banheiro, para fazer serviços rotineiros ali. E diz: o diácono é para isso. Meus queridos, limpar banheiro, se a igreja tem condições, paga alguém. Aí esses serviços rotineiros são para voluntários. Então, meus queridos, não vou falar mais, porque não dá tempo mais falar sobre o ofício de diácono, senão falaria para vocês. Nós ainda estamos falando da responsabilidade social na igreja primitiva, onde estou delongando bastante. A demanda nasceu devido ao fato de que, no início, a igreja atraíra judeus helenistas, isto é, judeus de fala grega, de fora da Palestina, e judeus naturais da Palestina que falavam aramaico. Então havia uma preocupação com os mais necessitados. 2.3, a missão integral. O cristão é maior do que qualquer cultura. O cristianismo é maior do que qualquer cultura. Então entender que o ser humano é um ser tricotômico e não um ser fragmentado, isso nós devemos fazer. Mas o que não deve ser tratado por ser corpo, alma e espírito, nós não devemos ser tratados como um ser fragmentado, mas nós devemos ser tratados como um ser integral, unido, que possui corpo, alma e espírito de uma forma coesa. Então nós na igreja somos um corpo. Então quando um membro tem problema, nós devemos sentir esse problema. Então dentro desta missão integral que nós estamos estudando, o apóstolo Tiago afirmou: e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Quer dizer, que proveito tem a sua fé? Que você pergunta, que você acolhe as pessoas, elas têm problema, têm dificuldade, e você os despede vazios. Nossa missão deve ser integral. Deus não salva somente a nossa alma, mas Ele salva nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Todo o nosso ser deve ser íntegro para Deus. O objetivo da terceira parte da lição: apresentar o bom testemunho como elemento influenciador da sociedade. Agora nós precisamos, como cristão, influenciar a sociedade a praticar o bem, a se espelhar em nós como cristão que estamos fazendo o nosso serviço
social de maneira que agrada a Deus. O 3 diz, vivendo segundo os valores do reino. Não devemos pregar somente com palavras, mas também com uma vida pautada pela palavra de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Isso foi Jesus quem ensinou. No primeiro subtópico nós vamos ler o 3.1, a família e a igreja. No 3.2, princípios morais. 3.3, coerência entre fé e prática. 3.1, a família e a igreja. A família é a primeira instituição estabelecida por Deus. Então, antes da igreja vem a família. Tem ministros, pastores, que a casa dos irmãos está desconcertada, precisando parar para dar uma consertada, verificar, e ele está cobrando, fulano não está aparecendo na igreja, vem na igreja, vem na igreja. Meus queridos, primeiro você tem que consertar a sua casa. Sua casa está uma bagunça. Conserte ela para que você possa apresentar a Deus sacrifício vivo e agradável. Então a família, ela é a base da sociedade. Nós vemos que nesses últimos dias, com o governo do PT e com aprendendo das culturas que vêm de fora, a família foi desmontada. E agora se casa homem com homem, mulher com mulher. As pessoas, as moças, até mesmo as cristãs, se entregam antes do casamento, virou uma confusão e querem ser abençoados. Então, meus queridos, uma igreja bem estruturada tem família bem estruturada. Chama as pessoas aí aqui para poder ensinar sobre família. Sua igreja vai crescer. Em vez de estar fazendo avivamento, aí que é um avivamento, é cântico, 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 e muitos cânticos que não são inspirados. Traga pessoas para ensinar como fazer uma escola dominical para todos. Onde você vai ter muitas crianças não crentes, muitas pessoas não crentes participando da escola dominical. Eu quero trabalhar nessa área. E quem sabe um dia eu vou ser convidado aí para estar na tua igreja, para nós falar de uma escola dominical para todos. E aí de onde vem o crescimento da igreja e um crescimento sadio. Meus queridos, hoje a igreja, dizendo em termos terrestres, está crescendo, meus queridos. Ela está aceitando Jesus. Aceita Jesus, 10 aceitaram Jesus. Mas o que acontece? Não tem o ensino da palavra. Tu não morrerás, eu não morrerei, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir. Mas lindo esse hino, irmão, eu gosto até de ouvir. É bonito demais, mas é mentiroso. É mentira. Deus tem promessa dentro do mendigo que está lá na calçada, bêbado, nunca aceitou ele. Ele tem promessa para aquele mendigo. E a mesma promessa que ele tem para você, como ele fez com os trabalhadores. Que ele contratou um no início do dia, outro ao meio-dia, outro em outra etapa do dia, e no final todos receberam o mesmo salário. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você for fiel a Ele, até a tua vida é prolongada. E você, por que prolonga? Porque você sabe se alimentar, você sabe se comportar. Ninguém vai te matar porque você está preparado para não desafiar o inimigo. Mas colocar tudo sobre a fé em Jesus. Então diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Então nós como cristãos, nós temos que continuar firmes na fé. Se nós pecar, nós morremos. Então para de dizer, você não morre enquanto Deus não cumprir. Meus filhos, as promessas de Deus foi dada desde a eternidade. E está aqui, ó, a promessa de Deus está aqui, ela não vai vir, ela está aqui. Você tem que se apoderar dela, pelo esforço você se apodera dela, você busca, você crê nas promessas, o irmão foi abençoado, eu também vou ser abençoado, nós seremos abençoados, mas as promessas estão tudo aqui. Então, meus queridos, porque entretanto os progressistas têm atacado o modelo da família tradicional, apresentando novas configurações de família. Falei há pouco, não dá para comentar, meus queridos. Mas, meus queridos, nós temos que discutir, nós temos que debater, nós temos que sentar os casais evangélicos da igreja uma hora para nós comer um arroz com frango, que é fácil de fazer, e vamos ouvir as pessoas. Nós só queremos falar.
quer pregar todo dia quer pregar. E aí escorregam, por quê? Porque muito fala, muito erra. Meus queridos, nós temos que ouvir. Professor, ouça os seus alunos. Pastor, chama os casais, ouça eles. E aí você vai ver onde você vai elaborar uma palestra para que seja bem sucedida com resultados. A responsabilidade do discípulo de Cristo de cuidar do outro começa em casa, antes de ser estendida à igreja local. Por isso que a igreja começa em casa, meus queridos. Antes de você estender esse compromisso para a igreja, você começa em casa com o compromisso de cuidar dos seus, cuidar um dos outros. 3:2 diz: aprofundamento na palavra. Diferentemente dos valores mundanos, quando o cristão estabelece uma família, este não faz buscando egoisticamente a sua felicidade. É o erro que nós temos, meus queridos, é esse. Alguém vai casar, eu vou casar para mim ser feliz. Não, rapaz, não, moça, você vai casar para você fazer o teu companheiro, a tua companheira feliz. Você vai casar pensando na felicidade dela. Se ela for feliz, você vai ser feliz. Para de dizer, eu vou casar para mim ser feliz. Deixa de ser egoísta. Você vai casar para fazer alguém feliz. E quando você faz alguém feliz, esse alguém vai retribuir e você também vai ser feliz. Então, meus queridos, Paulo e Pedro estabelece os valores básicos da família cristã. Então, queridos irmãos, jovens que pretendem casar, casados, amar a esposa. Você tem que amar como Cristo amou a igreja. Quer dizer, como foi que Cristo amou? Cristo deu a sua vida por ela, pela sua noiva, que é a igreja. E a esposa ser submissa ao marido. Se traz várias interpretações nesse submisso, mas é o querido, meus queridos, quando o marido ama a esposa de verdade, ela não faz nada para ela desagradar. Ela está sempre sobre a missão do seu esposo. Então a ordenança é amar com o amor ágape. O que é amor ágape? É o mesmo amor de Deus. Ele amou nós estando em nossas misérias e pecado. O esposo cristão, ele não casa ou estabelece uma família para ser feliz. A missão do esposo e da esposa é fazer um ao outro feliz. É por isso que os casamentos estão se dissipando, quebrando, divorciando. Porque eu quero ser feliz. Mas para mim ser feliz, tem pessoa que diz, oh, meu irmão, presbítero Ademar, ore para Jesus mudar a minha esposa. Por que você não muda? Essa oração para mudar ela não vai valer. Mude você, rapaz. Mude você que tudo vai dar certo. Não vou falar mais coisas aqui, o caminho que você vai tomar, porque meu tempo e eu não posso sair fora do assunto da lição de hoje. O nosso dever de cidadão. O 3.3 ele diz coerência entre fé e prática. O grande desafio é viver a ética do reino de Deus em sua totalidade e sua maior exigência, que é o amor. Entretanto, meus queridos, o amor não se corrompe, nem se vende. O amor que vem de Deus é uma autoentrega de si. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então é preciso, meus queridos, sempre lembrar que Jesus Cristo inicia suas últimas instruções aos discípulos, afirmando que todos conhecerão aos que são seus discípulos pelo amor de uns aos outros. Meus queridos, eu conheço pastores, eu conheço obreiros, eu conheço cristãos, eu gosto de ver no meio ali dos irmãos, que verdadeiramente é discípulo, o seu comportamento é diferente, a sua ação é conforme ele fala. Eu não posso falar aqui, meu irmão, se agir de outra forma. Então Jesus disse, olha, verdadeiramente você vai conhecer aqueles que são meus discípulos. E você, pastor, não conhece, coloca
um lobo às vezes para ensinar na escola. Coloca um lobo às vezes em cima do púlpito. Eu não sei o que está fazendo. Jesus disse, ó, vocês vão conhecer aqueles que verdadeiramente são meus discípulos. Devemos viver uma vida piedosa, sendo bons cidadãos, honestos e responsáveis, cuidando do próximo, vivendo o amor apresentado por Deus em Jesus e não se rendendo às corrupções deste mundo e nem ao relativismo, mas prosseguir guardando o bom depósito pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe aos meus queridos internautas. Aguardo vocês na próxima aula, na aula 9, que nós vamos falar sobre a organização da igreja. Deus abençoe, não esqueça de se inscrever no meu canal. Até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.